Então, Barcelos, da Indy 6, tudo certo? Tudo certo, cara, tudo Tudo certo. tranquilo. A gente se conhece aí de Datacom, mas puder resumir para o pessoal aí tua trajetória, por onde tu já andou. Bom, eu sou um pouquinho antigo aí, né? Comecei na Parks ainda no século passado, trabalhando com hardware e software, fazia modem HDSL na época. Depois fui para a Embratel, fiquei um tempo na Embratel, bem quando teve a privatização do sistema Telebrás, né? Na verdade, a Embratel era uma empresa da MCI na época. Fiquei pouco tempo, foi legal, aprendi pra caramba, mas depois acabei indo para uma outra startup que se chamava eTrust na época, né? A eTrust existe até hoje, né? É uma empresa que está trilhando também um caminho bacana de sucesso na área de segurança, né? Segurança da informação, tá? Na época a gente meio que inaugurou aí coisas como diagnóstico de vulnerabilidade, firewall gerenciado. Agora a eTrust, além de ter esse serviço, acho que ela ainda, né, tem uma estrutura bem forte de software aí para gestão de identidades, LGPD e tal. Mas acho que ainda em 2013 eu fui para a Datacom, e aí que a gente se conheceu, né, Kautzmann? Então fiquei bastante tempo lá, fiquei de 2013, eu acho que até 2015, 2016. Na verdade, eu ainda sou um sócio minoritário da Datacom, continuo bem amigo do pessoal, a gente, né, usa os equipamentos da Datacom sempre que possível. E daí desde final de 2015 e início de 2016 é que a aventura aí nessa coisa de virtualização e desenvolvimento de software, né, e bastante automação começou. E daí desde então eu diria que a gente está, né, numa empreitada aí de Smart 6 e Int 6. Né? A Smart 6 hoje é um provedor em Porto Alegre, né? Eu não estou mais no operacional da Smart 6, né? Quem está são os meus sócios. Eu estou puramente, né, dedicado a Int 6, mas enfim, a gente fundou a Smart 6 também para ter um histórico, para ter né, uma prova de conceito que acabou dando certo, né, e ajudou muito a formatar o software e a visão que a gente tem hoje e tenta, né, vender na Int 6. Tá? Então, isso é um pouquinho da trajetória aí Legal. nos últimos anos. A Indy 6 ela é um provedor um pouco diferente do normal que a gente vê por aí, do comum, né? Tu consegue resumir pra gente aí o que é o comum que o pessoal usa como um provedor de internet? A estrutura de É, rede, enfim, tecnologia? acho que sim, né? Assim, óbvio que a gente tem uma variedade muito grande, né? Mas eu diria que a grande maioria, né? Começando assim, tipo, da borda de rede, né? Até o cliente final, né? O pessoal tem uma borda BGP, né? Com alguns roteadores, né? De diferentes fabricantes. Juniper, Cisco, MikroTik, Huawei, iOS, Quagga talvez, né? Um pouquinho antigo já, mas enfim. Né? Então, o pessoal acaba tendo uma borda de rede. Embaixo dessa borda de rede, tipicamente, né, uma parte de distribuição e, dependendo do tamanho, transporte. MPLS para interconectar algumas cidades, o SPF para fazer a distribuição de rotas. E daí a gente cai, né, no que as grandes operadoras chamam de roteadores de serviço, né? E, né, nos ISPs brasileiros o pessoal usa muito PPPoE, muito BRAS, ou seja, o roteador que dá o último acesso, né, que faz a terminação de acesso para o cliente, muito baseado em PPPoE, né? Normal, né, para uma rede de rádio, por exemplo, né, normal, né, como uma evolução, né, daquela rede PPP antiga lá do dial-up. Acabou sendo uma evolução natural, né, do dial para o rádio, do rádio agora para fibra, né, e com, digamos assim, com receitas de bolo assim bem conhecidas, muito aplicadas, né, que dão certo. Né. Uhum. Mas a gente acaba tendo, digamos assim, com certeza o Brasil é o maior usuário de PPPoE. Né. Fora do Brasil, a gente já tem arquiteturas de rede que usam mais Ethernet mesmo, IP em cima de Ethernet, né, o que o pessoal chama de IPoE. Né. Uhum. E daí nessa coisa, né, da terminação do cliente final que usa PPPoE e que chega num BRAS, tipicamente, né, MikroTik,
né? A maioria dos provedores começaram com MikroTik, depois evolui, né, para Juniper, Huawei, Cisco, né? É meio que o caminho natural, né? Uhum. E daí alguma coisa de automação começou a aparecer, né, nesse meio, né? Porque obviamente tu não podia ficar desconectando e conectando o cliente manualmente lá no Radius, né? Então os sistemas de gestão, né, eles surgiram e a gente tem sim, né, eu acho que um universo de ERPs para o ambiente de telecom e ISP muito focado, né? E que trata muito bem essa questão do contrato, da diminuição de velocidade, do cancelamento, do bloqueio até o usuário pagar de novo, né? Então acaba tendo essa interação ERP, Radius e PPP. Oi. Uhum. Então, né, o ERP acaba controlando a conexão PPP-oe via um Radius, né? A evolução também acabou sendo, né, o próprio ERP tentar fazer o provisionamento, né, das plataformas, tentar dar algum tipo de automação para que, né, não precise ficar usando na linha de comando lá, criando profile, criando circuito, né, ou usando uma interface né, gráfica com mouse, que acaba sendo mais demorado ainda. Então, esse eu diria que é o ambiente, tá? Eu acho que a parte ruim que eu vejo nisso é que muito pouca gente consegue usar essa automação do ERP efetivamente provisionando as plataformas, tá? Assim, eu particularmente, né, eu venho mais de um ambiente de operadora, né, fiquei anos nas operadoras, né, e a operadora ela tem um ambiente um pouco diferente do ISP, mas dos ISPs que eu tenho conversado ultimamente, muito poucos efetivamente usam, né, a automação do ERP. Tá? Uhum. E daí eu tenho uma opinião, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem um ambiente de CRM, um ambiente fiscal, um ambiente de processo complicado no Brasil. O mercado de TI brasileiro ele é enorme, ele não é muito diferente do mercado de TI da Índia. Né? Se eu não me engano, ele é até maior. Só que a gente consome muito desse mercado de TI com essa enormidade de regras e mudança de regras que a gente tem, regras de negócio e tal. E ao passo que a Índia é mais simples, os caras conseguem dedicar mais gente lá para fazer software para fora. E aqui a gente acaba tendo Uhum. muita gente fazendo software para dentro. E eu acho, né, que ERP, os caras têm tanta coisa para fazer a nível de processo, a nível fiscal, a nível, né, de integração das coisas, que acaba não sobrando muito tempo para fazer essa parte de provisionamento. Tá? Mas é uma opinião minha, né? E obviamente respeito. Eu acho que essa é, se eu pudesse resumir assim, aquilo que obviamente eu penso, né, é como está estruturado um provedor hoje. Legal. Bom, eu sei que a Smart Six trabalha diferente desse formato, né? Então provavelmente vocês devem ter enxergado alguma limitação nesse modelo. Aí não sei se é uma limitação operacional ou de escala. O que tu vê aí? Cara, né, depois a gente falar um pouquinho da história, né, mas a primeira coisa, né, que um dos sócios, né, da Smart 6 e da Int 6, ele é sócio de um provedor e ele vivia as dores, né, de PPP-oe. E assim, primeiro que a gente, né, queria seguir aquilo que estava acontecendo, né, como uma forte tendência lá fora, né, que era usar a questão de virtualização, usar a questão, né, de fazer os controles por software para que a gente tivesse uma grande facilidade para automatizar, uma escalabilidade, né? E cara, isso aí não é inventar nada, né? É simplesmente olhar o que o pessoal está fazendo lá fora e tentar reproduzir, né? Tropicalizando isso. Né? Uhum. Esse pessoal E que usa isso lá fora são players muito maiores do que os provedores aqui no Brasil? sim, cara, eu diria que, né, isso começou, né, com, por exemplo, o movimento de SDN começou em Stanford. Né, Uhum. e foi uma coisa do tipo, olha, se a gente fosse recriar a internet from scratch, né, do começo, como que nós faríamos? Né? E, cara, os caras pensaram, ó, né, com esse modelo que agora tudo é API, tudo é chamar, né? Vamos tirar o control plane para um lado e o data plane para o outro, e esse control plane a gente vai virtualizar e a gente vai botar um monte de API de software para controlar. Né? Não que a gente não vai mais ter protocolos, mas esses protocolos eles vão ser melhor controlados por software, né? Porque hoje
né, o que acontece? A gente tem um BGP, um Spanning Tree, né, um LDP, MPLS, são protocolos complexos, né, que foram desenhados e foram evoluindo, né, o BGP tem mais de 30 anos, né, ou seja, BGP 1, 2, agora a gente está no 4, então, uma vez configurado, o protocolo tenta resolver todos os problemas, né? Então, fica difícil de tu desenhar uma solução, por exemplo, da Smart 6 em cima do BGP. Não, o BGP trabalha igual. E essa é a beleza também, Uhum. né? O BGP da Smart 6 trabalha igual com o BGP da Vivo, da Compline, da Vogel, enfim. Agora, e se eu quiser fazer algo diferente? Se eu quiser estruturar, tá? Dar uma sensação diferente para o meu cliente. É aí que entra a questão do software, né? E isso é muito forte, né? Vem muito forte do Facebook, do Google, Amazon, né? Então, a maneira com que esses caras trabalham é fazendo software. Então, a gente queria trazer um pouco disso, né? E a outra coisa, cara, a gente não quer trabalhar com PPPoE. Pô, PPPoE, a gente encapsula um negócio, né? Pega o IP, capsula em cima do PPPoE, chega lá na ponta e desencapsula. Não precisaria. Tanto é que a gente, desde o início, trabalha com IP over Ethernet, IPoE. Tá? Então, cara, esquece. Nós não vamos usar PPPoE, portanto, a performance, né, dos nossos APs na ponta, a performance das nossas ONUs na ponta vai ser quase o dobro, né, porque ele não vai perder tempo encapsulando e desencapsulando, né, então a sobrecarga no ponto de concentração, né, no BRAS é muito menor. O PPPoE, ele é uma conexão orientada, então ele é ponto a ponto, então significa que se um dos pontos capotar, tem um ponto único de falha, né? Com o Ethernet a gente já consegue distribuir isso melhor, né? A gente tem sempre dois roteadores, um em stand-by e o outro ativo, né? Se esse cara cair, o ativo assume. E, cara, se não cair a interface Ethernet lá do cara da ponta, ele vai seguir achando, ele vai continuar com aquele IP e vai seguir trafegando, entendeu? Não tem que subir uma nova sessão PPPoE. Então é muito mais simples, muito mais fácil. E a questão de, cara, pô, vamos usar essa questão de virtualização, vamos usar essa questão, né, de controlar as coisas por software, tá? Que tu consegue inventar em cima disso aí? Então, Cara, daí o que acontece, né? Daí vem um pouquinho de novo da história, né? Cara, a gente mais ou menos tinha isso a gente sabia que era a tendência, né? Mas e como é que tu faz isso na prática? E aí é que veio o provedor Smart 6, né? Cara, nós vamos fazer um provedor então. Vamos fazer um provedor que consiga usar e ser efetivamente uma prova de conceito, com todo o cuidado do mundo, sem derrubar nenhum cliente, né? Mas que a gente tivesse essa liberdade. Eu já fui diretor de tecnologia da Datacom, fazendo switch, eu sei o quão difícil é vender uma tecnologia nova, quando ninguém conhece ela, né? Lá atrás, era difícil vender switch, quando o pessoal, não, mas peraí, a Datacom não é um fornecedor de switch. E, cara, e daí nada melhor do que a gente ter uma operação para fazer isso, né? Por sorte, a Smart 6 cresceu, né? Hoje ela é tocada pelo Martin, né, principalmente, que é um dos sócios, e ela é totalmente baseada nisso. O que a gente tem? A gente tem uma rede ótica, e aí eu acho que não vai virtualizar tão cedo, né, tanto, tipo, toda a parte ótica, toda a parte de switch L2 e L3 puro, cara, é mais barato fazer com switch, fazer uhum. né, com OLT e tal. Tá? Mas a partir disso, toda a parte de roteamento, CGNAT, DHCP, DNS, o fato do switch de distribuição, toda a parte V6, todos os nossos roteadores, eles são hoje roteadores virtuais em cima de servidores de prateleira. Tentando usar toda essa questão aí, né, de, por exemplo, Facebook, cara, Facebook, ele contratou um grupo de engenheiros e disse, cara, o hardware que eu quero comprar para servidor é esse, o hardware que eu quero comprar para switch é esse, tá aqui, tá tudo aberto, Open Compute Project, quem quiser fabricar, fabrica, né, seguindo esse modelo, e eu vou fazer software em cima disso para controlar. Mesma coisa o Google, mesma coisa a Amazon. Há muito tempo atrás, estou entrando nessa questão, né, de dar ênfase no software, porque a gente acredita muito nisso. Né? A gente acredita que, cara, cada vez mais a gente tem que ter de prateleira e rodando um software com Lego, né, que tu vai montando o AZMAP, vai montando a solução, né, da Tomara, da Int 6, né, de outros caras, e cada provedor vai ter que ter esse leguinho e fazer uma casca para ter um diferencial no mercado, né, para ter Uhum. uma solução para que o seu cliente
veja que, cara, ele está sendo atendido por um cara diferente e principalmente que tem um custo de operação muito baixo, tá? Então, há muito tempo atrás, né, eu vi o Bill Gates falando, cara, quando o Google não tinha o Google Docs, quando a gente não tinha essa coisa, né, de que hoje tu compra tudo da nuvem, né? Cara, e o Bill Gates falou, cara, o Google é uma empresa de software. Entendeu? Não era. Para nós aparecia um negócio, né? Os caras que faziam uma engine de search tinham um monte de servidor, né? Mas não, cara, é uma empresa de software muito forte. Se a gente pensa na Amazon, pô, a Amazon é Amazon Web Services, né? Um monte de data center espalhado pelo mundo, pô, líder, né? Tem metade do mercado de nuvem do Ocidente é dos caras, né? Eles são maiores do que a Azure e Google juntos, né? E quando tu olha, cara, onde é que qual é a quantidade de engenheiros versus cara de operação versus cara de software da Amazon? Isso eu não achava, até que eu procurei, cara, quem é que a Amazon contrata? Em novembro do ano passado, a Amazon estava contratando 1.700 programadores, outros 600 arquitetos de software e apenas 500 caras para operação. Ou seja, a Amazon é uma empresa de software, ela não é uma empresa de infraestrutura. Né? Ela controla tudo por software, ela é pioneira nas APIs para que outros caras consigam levantar, derrubar, montar disco, cara, fazer o escambau tudo via uma API em cima da plataforma dela. Né? Então isso a gente acredita muito fortemente. É claro que não se vai do 8 ao 80, tá? Mas eu acho que o que a gente tem de diferente é isso, né? É pensar, cara, de que tudo na verdade tem que estar acessível por uma API. Cara, eu quero levantar um cliente, tem que ser uma API, new client, esse é o número de série, esse é o plano do cara e deu. Eu quero levantar um novo roteador, cara, new router, create, pum, ele vai te retornar um ID, tu vai dizer, cara, agora eu quero que esse router tenha um endereço tal, já vou pegar do pool, entendeu? Então isso a gente tem que fazer dessa maneira. Para que a gente tenha uma operação barata. E isso está vindo muito forte lá fora. Por exemplo, a T&T colocou o objetivo, cara, 75% da minha operação em 2020 vai estar usando virtualização e programação por software das coisas. Eles acabaram de anunciar essa semana que toda a plataforma MPLS deles já é controlada por software agora. Então, cara, é um movimento. Se a gente quiser ficar atualizado, daqui a pouco não ver o nosso negócio ir por água abaixo porque chegou um cara que só botou equipamento, não tem ninguém para operar e ele controla tudo por software, cara, é bom começar a se mexer. Bom, a gente já caminhou um pouco aí, já conversou com bastante gente, principalmente desse mercado de ISP, que é diferente, né, do de operadoras, e pelo menos eu vi bem pouca gente falando disso, usando isso, não sei se tu percebeu a mesma coisa. O que tu acha que falta para o pessoal se interessar mais, conhecer mais, buscar ou arriscar um pouco mais em apostar umas fichas aí nisso que, não sei, pelo menos para mim parece ser tendência, acho que para ti também, né? Cara, assim, eu vejo, né, não é à toa que os ISPs estão ganhando muito mercado. De uma maneira geral, os ISPs fazem um excelente trabalho. Eles, em primeiro lugar, têm uma cultura empreendedora realmente absurda, né? Cara, nos 4 cantos do país, o pessoal efetivamente construiu rede, arriscou e está colhendo resultado, entendeu? Então, acho que isso é realmente muito relevante. Tá? E acho que essa coisa agora, né, no momento que a gente começa a ter muitos players, né, brigando, eu acho que é natural que a gente comece a pensar em eficiência. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa é o empreendedor, né, o cara que tem a visão do negócio, ele entender que ele tem que automatizar, né, que ele tem que usar a ferramenta de software, que é o jeito mais barato, né, não é com pessoas, infelizmente, né, é com software. Eu acho que se ele tem uma equipe, né, de operação de 10, 15... Bom, para você ter uma ideia, a Smart 6 tem uma equipe, né? Tem um suporte N1 terceirizado e uma equipe de operação hoje de 2 pessoas para 1.600 clientes. Só que a equipe, talvez grande que ele tem que converter para uma equipe que seja mais proativa, que tenha mais informação, né? Que o software já vai trazer. No momento que o cliente liga, cara,
Já tem que pipocar na tela dele qual é a potência da UNU, se rebutou, se o cara desligou o sinal ótico ou não desligou, se teve um dying gas, ou seja, se faltou luz ou se foi o rompimento da fibra, como é que está o tráfego dele, quer dizer, ele tem que ter mais informação para operar melhor. Né? Com isso ele vai fazer menos visitas improdutivas, a equipe dele vai ter mais informação, vai poder ficar mais tempo com o cliente resolvendo o problema. E dando orientação e dizendo que, cara, eu tô vendo aqui que tu tá conectando no Wi-Fi 2.4 GB, o 2.4 GB tem muita interferência, quem sabe tu vai pro 5 GB, tô vendo aqui, entendeu? Então, eu acho que a questão toda é acreditar de que o software pode ajudar ele. Né? Sim, E acho bom ele acreditar, porque vai. sim, Porque sim. senão o do lado vai acreditar Sim. e ele vai ser menos eficiente. Tá? Não Então, adianta jogar a responsabilidade para o cliente final, né? Não. Dele não dá para esperar que tenha conhecimento técnico e discuta, enfim. exatamente. Né? É tu que tem que ter a informação. Sim. Né? Aí eu acho que foi uma coisa interessante, né, que a gente acabou aprendendo. Né? Toda essa coisa de, cara, a coisa vai virtualizar, tem que controlar por software e tal. Isso é uma coisa que a gente mais ou menos pesca, né, do que o pessoal está falando em congresso, lá fora e tal. Agora, quando foi muito importante, né, eu ter operado rede, né, porque, cara, a gente, como Smart Sales, por exemplo, a gente demorou muito para entrar no mercado residencial. A gente começou no mercado empresarial, né, porque daí essa estrutura toda que a gente montou de virtualização, ela já entrega nuvem, ela já entrega um servidor de backup para o cara, ela já entrega PABX virtual, tu tem uma borda de rede rica que tu pode rodar qualquer coisa ali. Né? Como é um servidor, tu roda um roteador virtual ou tu roda uma máquina virtual. Mas a gente demorou muito para entrar no mercado residencial porque a gente tinha medo, né, cara? Os caras vão ligar no sábado, vão ligar no domingo. Né? Até que, cara, ok, vamos entrar, tá todo mundo pedindo, tem oportunidade, vamos entrar. E, cara, e daí eu era o cliente lá na ponta que, cara, eu contratei 60 mega e eu tô vendo aqui que tá dando 15, tá dando 20, né? Uhum. E, cara, daí a gente foi correr, cara, fizemos uns hacking maluco ali para tentar pegar a informação do TP-Link, que na época era o que a gente usava, até que a gente conseguiu trazer na tela do atendente ali, cara, se o cara estava conectado via cabo, via 2.4 ou via 5 GB. E daí, pô, cara, daí eu já não preciso mais ir na casa do cara, entendeu? Eu já digo, cara, mas eu tô vendo que tu tá no 2.4. E eu tô vendo aqui, né, que o device se anunciou que tu tá com iPhone. Cara, por que tu não tá vendo uma rede 5 GB aí? Tô, eu nem sei o que ela é. Então conecta na 5 GB. Agora faz o speed test. Agora eu consegui chegar no 60 mega. É isso aí. Sim. Entendeu? Então, cara, tu tem que ter informação. Então, assim, essa é uma coisa, né? E a outra coisa é o dono, digamos assim, acreditar que as ferramentas vão trazer um negócio operacional para ele e que ele vai se diferenciar do mercado. Tá? Acho que daí a outra coisa é o pessoal de operação, a gente conseguir capacitar e trazer isso para os caras. Né? De que, cara, tem um outro jeito de fazer que não é PPPoE, Microtik, PPPoE, Huawei, entendeu? Que é um negócio que, cara, tu vai usar bastante open source, vai usar bastante software, mas que tem ganhos. E que tu vai aprender a usar. Não é difícil. Entendeu? Então eu acho que aí só, cara, daí é parte disso que a gente está fazendo, né? Quer dizer, é falar, né? Aculturar o pessoal e principalmente, né, cara, eu acho que é bem importante isso, porque lá fora está se fazendo assim, entendeu? Então, se a gente não fizer isso aqui, a gente corre o risco dessa tecnologia chegar e a gente não dominar ela, tá? Sim. E daí vai ser pior. Tu tem alguma dica aí de onde é que o pessoal podia buscar mais informação, um vídeo, algum texto, para se inteirar um pouco mais nessa tendência aí? Cara, eu gosto bastante, né, de acompanhar particularmente dois sites aí. Um é o SDN Central, tá? Depois a gente bota aí no vídeo ali Legal. a URL, né? A Light Reading também, tá? A Light Reading. É conteúdo em inglês, né? Mas, enfim, a gente ainda não tem muito dessas coisas aqui, né? Em português. E eu acho que uma outra coisa legal é acompanhar assim os grandes projetos nessa área, né, que é o próprio OpenStack, né, que é o padrão de fato dessa orquestração aí, né, um projeto open source enorme, tem participação, né, da Cisco, da Huawei, da IBM, Red Hat, Ubuntu.
cara, operadoras, né? AT&T, Verizon, Deutsche, British Telecom. Então é um projeto enorme com uma governança bacana, né? Os caras que geram essa coisa de SDN e tal, que é a ONF, o OpenNetwork.org. Então isso aí acho que é legal para sentir um pouco das tendências, né? E sim, a gente tem que falar mais disso aqui. Isso acho que é o início. Maravilha, cara. Valeu. Quer deixar um recado final aí? Falar Não, eu mais acho. sobre SDN. Cara, a gente tem tentado, né? Eu tenho tentado ir nos congressos. Nós já estivemos nos congressos ali do NIC. Vamos ver se esse ano a gente consegue estar lá de novo. Enfim, começar a tentar falar mais, né? Fazer essas lives, que eu acho que foi uma excelente ideia, né? Eu também te convido para a gente fazer uma outra, né? Falando dessa questão, né? De como é que as ferramentas aí, né, de software e mapeamento e Legal, legal. geolocalização vão dar né, esse OPEX do cara já saber onde deu problema ou conseguir vender melhor já tendo. Eu posso te dar o feedback que muita gente fala bem da ferramenta de vocês e já pedem aquela coisa de, cara, eu quero o OZMap me dar qual é a potência, qual é a atenuação que eu vou ter lá naquele ponto. Então, quando a gente monitora e diz, né, se está verdinho, se está vermelhinho, ele, não, cara, eu não quero saber se está, digamos assim, menos 22, menos 23, eu quero saber se está de acordo com o meu projeto. Uhum. Então, acho que tem muita interação, né, que a gente vai poder fazer aí no momento que a gente tem software. E a outra coisa é isso, cara, é que hoje em dia está muito difícil fazer qualquer coisa sozinho. Então, que a gente considere, né, que o OZMap é uma parte do Lego, né, que a Int6 vai ser um outro pedacinho do Lego, para uma solução maior que o provedor vai ter. Tá? Então, eu acho que ele, aos poucos, ele tem que saber construir. Ele não precisa saber construir software, mas ele tem que saber juntar as coisas e construir uma solução para o seu cliente na ponta, né? Tá? Acho que Legal. vai ser o segredo. Então tá. Bom, o provedor aí tá todo automatizado, agora é sexta-feira de noite, final de semana, vamos descansar então, tudo certo. Tirando como é que os problemas aí de rompimento e alguma coisa aí de IPTV agora, que é sol, que a gente se incomoda, o resto tá tudo tranquilo. Show de bola. Então tá, depois a gente bota o contato ali também embaixo do vídeo ali. Obrigadão, Marcelo, bom final de semana aí, um abraço. Tá bom, obrigado, um abraço para vocês, tchau, tchau. Falou, até mais.